nesse segundo bloco, eu vou entrevistar o Fernando Lima, que é diretor da ACTA, Assessoria de Imprensa. Enfim, a gente vai falar sobre assessoria de imprensa, que eu acho que é um assunto um pouco nebuloso, que as pessoas não entendem ainda direito o que faz assessoria, se toda empresa precisa ter, enfim. E o Fernando está aqui para tirar todas essas dúvidas. Obrigada, Fernando, pela presença. Bom dia, Flávio. Bom dia a todos que estão assistindo. Então, primeiro eu queria entender, o que é uma assessoria de imprensa? Então, a assessoria de imprensa, ela, na verdade, no Brasil, ela teve uma ascensão muito grande a partir dos anos 80, né? Quando a propaganda, na verdade, se questionava assim, a propaganda começa a entrar em declínio e a mídia espontânea começa a crescer, né? Ela dá uma elevada e nesse momento o trabalho de assessoria de imprensa passa a ter mais destaque no setor nacional, assim, né? Então, mas me explica, a assessoria, ela faz com que se tenha mídia espontânea, é isso? O trabalho de assessoria de imprensa ele é bem diferente, bem distinto do trabalho de propaganda, do trabalho de publicidade, né? A gente gera conteúdo para a mídia, né? Então nós na verdade somos porta-vozes das empresas perante a mídia e isso ajuda a formar a credibilidade da empresa para o teu público-alvo, né? Tem até um autor que ele dá para exemplificar, ele fala uma coisa bastante interessante, ele diz assim, o que você fala a seu respeito tem pouca credibilidade, mas o que falam de você funciona muito mais, exatamente isso. Às vezes a pessoa é muito boa naquilo que faz, mas está muito restrita, então o trabalho leva, a gente é o porta-voz dessa empresa para esse grande público. Tá, então deixa eu entender. Uma coisa é, por exemplo, eu tenho uma empresa e aí eu faço um anúncio e aí eu vou lá na Folha de São Paulo e pago para esse anúncio sair no jornal. Isso é uma mídia paga. Esse é um trabalho de mídia paga. Tá, agora a assessoria ela faz é uma mídia espontânea, quer dizer, eu não vou pagar para a Folha de São Paulo. Você não vai pagar, a assessoria cobra um FII mensal e a partir desse trabalho a gente desenvolve release, cria um relacionamento, estreito relacionamento com os jornalistas, que são os formadores de opinião, e a partir daí a gente passa a gerar matéria e conteúdo. Tá certo. E então, aí eu queria saber, vamos tentar exemplificar que eu acho que é mais fácil. Um case de, por exemplo, alguma matéria, alguma coisa que saiu na imprensa e que a gente não faz ideia que foi por causa de uma assessoria de imprensa. Tem vários, né? Vou citar um. Cita um case famoso assim, para as pessoas lembrarem. Tem uma empresa, por exemplo, uma companhia aérea, não vou citar o nome, mas ela teve um problema aqui no Brasil e aí, assim, caiu o avião dessa empresa e a empresa não soube se reportar nem com a mídia e nem com as pessoas que mais interessadas, que são as mais interessadas ali, que são as famílias, né? Então ficou uma confusão, já existia internet nesse momento, então cada blog, cada site ia noticiando minuto a minuto uma informação totalmente distorcida a respeito da empresa e a empresa não se reportou da melhor maneira, né? Então a imagem dessa empresa por muito tempo ficou abalada, ficou bastante arranhada. E aí a gente tem em comparação com uma empresa que é uma empresa francesa, também uma companhia aérea que teve um problema, né, semelhante, um avião que caiu no oceano. A empresa teve a postura de, ela alugou um hotel 5 estrelas, ela levou as famílias para esse local, entendeu? Então ela se reportou primeiro à família, depois que eles tinham estabelecido tudo toda a indenização, tudo que ia acontecer em relação à família, aí sim ela se reportou à imprensa, né, abriu as portas desse hotel para falar com a imprensa. Então, quer dizer, isso mostra muito que a empresa realmente está preocupada com a imagem, né? Ela não fez algo... ela teve uma postura mesmo extremamente profissional e adequada. Primeiro falou com a família, depois falou com a mídia. Não esperou que a mídia se reportasse, porque acontece isso de cada uma distorcer e falar a tua versão da coisa. Isso a gente está falando, na verdade, de uma grande empresa e as pessoas podem imaginar que isso não acontece na realidade das empresas menores. Também acontece, né? Claro. E é isso que eu ia perguntar. Se qualquer empresa precisa e pode utilizar... Pode, qualquer empresa. Esse caso que eu falei se chama gerenciamento de crise. Não é todo mundo que passa por gerenciamento de crise, né? Mas pode acontecer. Assim, a gente tem como clientes restaurantes e recentemente teve um caso de salmonela
Acho que em 2005, 2006 foi um surto na cidade de São Paulo, se não me engano até no Brasil, e se espalhou. Então, assim, o restaurante perde público, né? Então é importante que, na verdade, tenha um trabalho ali constante de relacionamento e o porta-voz do restaurante possa explicar que existem outras coisas para o consumidor, ele não só aquilo que a Tapoki, no caso, foi o peixe e o salmão. E empresa de qualquer porte, a pequena e a média, você acha que é um trabalho interessante mesmo? Eu acho que deve fazer isso, porque assim custa muito caro o trabalho de publicidade, né? E o trabalho de assessoria de imprensa ele tem uma abrangência muito maior, né? A partir de um release, a partir de um trabalho. Tem empresas que vão participar de feiras, por exemplo, do setor. Então uma empresa vai trabalhar num setor, uma empresa de brinquedo, ela vai participar da feira de brinquedo. Ela tem um lançamento, o trabalho de assessoria de imprensa leva isso para um público bem grande, né? E às vezes ela não tem recurso para pagar. Eu quero entender o beabá do seu trabalho, que eu acho que a maioria das pessoas não fazem ideia do que é. Então você vai chegar num cliente, por exemplo, você pega um restaurante, e aí você vai lá, vai conhecer esse restaurante. Eu conheço esse restaurante, entendo o que ele tem de diferencial. Né? Às vezes o cliente não entende o que ele tem de diferencial, ele acha que ele não tem, que o cardápio é estático, que tudo é estático. Então a gente tem que encontrar o diferencial e tem que inserir ele ali, porque é uma maneira muito interessante dele se destacar da concorrência. Tá, né? Bom, mas aí você levantou os diferenciais dele. O que você vai fazer com isso? Eu vou procurar mídia específica para ele, né? Então, no caso, a gastronomia, a alimentação. Então, vamos dar um exemplo prático. Por exemplo, quais revistas que falam de gastronomia? Então, tem revistas, por exemplo, a Veja São Paulo tem um roteiro chamado Veja São Paulo Gastronomia, que é fortíssimo, um dos mais respeitados do Brasil. A Época São Paulo também tem, o Guia da Folha e o Guia do Estado também são fortíssimos em gastronomia. Se o restaurante tiver potencial para uma gastronomia mais refinada, que a gente chama de alta gastronomia, ele pode entrar em publicações como Bula, Menu, Prazeres da Mesa, Goer Gastronomia. Isso qualifica muito o público dele, entendeu? Tá, e aí, depois que você elencou esses diferenciais, você vai escrever um texto que vai ser enviado para os jornalistas dessas revistas. Exatamente, é por um meio que a gente trabalha, né? E aí é uma questão de relacionamento nosso. Quer dizer, o networking é super importante. O networking é totalmente importante nesse caso. Tá certo. E aí, enfim, se o jornalista achar que aquela matéria é interessante para o público da revista, ele vai publicar algo sobre o restaurante, é isso? Exatamente. Mais ou menos isso? É mais ou menos isso, ele vai atrás e vai se informar para ver se interessa para o público. Tá certo. E você falou sobre media training, é isso? Media training é um trabalho bastante importante. Políticos usam muito o media training, né? A gente sabe aí que... O que é a media training? O media training é uma postura do empresário perante a imprensa, né? Então... assim, eu vou citar um pouco de político, mas também cabe para a realidade das empresas. Os políticos têm muitos, a gente sabe que a imagem da Dilma no início era uma, agora é outra, a postura de como ela se reporta, o que ela fala, o que ela não fala, né? Do Lula também foi assim, do Fernando Henrique, isso é uma coisa bastante antiga já. Eu sei que o Neymar teve um trabalho muito pesado, né? O Neymar deve ter, provavelmente, ele tem gerenciamento de carreira com uma empresa de ex-jogador de futebol, né? Super famoso. Porque eu lembro que o Neymar no início da carreira saía muita fofoca e tal, e ele mudou completamente a imagem dele, e eu tenho certeza que ele trabalha de assessoria de imprensa. Exatamente, esse trabalho é feito e para empresas, por exemplo, para você ter uma ideia, pequenas, médias ou até grandes empresas, assim, às vezes vaza uma informação ou o cara dá um off ali, alguma coisa, e aquilo é publicado, de alguma maneira isso chega até a imprensa, pode arranhar muito a imagem da empresa. A gente sabe, por exemplo, que existem empresas que têm situação bastante delicada. Tem empresas que têm componentes químicos em forma de produto. Se isso, por exemplo, isso prejudica o consumidor, o cara pode ter ainda mais hoje com mídia social, aquilo se espalha muito facilmente. Aconteceu recentemente com uma empresa que fabrica sucos, né? A gente viu que isso proliferou imensamente. A empresa já tomou uma providência extremamente rápida, rapidinho ela já mudou a imagem, etc. Hoje, se você perguntar, já até se esquece um pouco disso, assim, muita gente já não lembra, é um caso recente desse ano. Então, quer dizer,
que acontece? O trabalho de assessoria de imprensa nesse momento é essencial para reverter a situação. Então é legal ela trazer alguém que é porta-voz a respeito de produto, alguém que é porta-voz a respeito da empresa, às vezes até o presidente da empresa fazer uma coletiva de imprensa e falar realmente o que aconteceu e dar a cara. Não pode se esconder, não pode... Estou falando isso no macro, né? Para o pequeno empresário é um pouco diferente, mas às vezes acontece também. E o ideal dele é que ele mantenha a imagem dele melhor e diretamente com o público dele, que ele tenha uma conversação por esse meio que é bastante interessante. Bom, então a assessoria de imprensa é completamente, o serviço da assessoria de imprensa é completamente diferente da agência de publicidade ou agência de comunicação. É completamente diferente, assim. Eles se encontram, né? Existe uma confluência em alguns momentos, né? A gente às vezes trabalha o mesmo assunto, então uma empresa... Eu não sou contra, não, sou bastante a favor da mídia, da publicidade, né? Mas eu acho que uma complementa a outra, né? Você está falando... Deixa eu dar um exemplo, assim, a gente tem colunistas sociais, né? Os principais jornais, o Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo. Às vezes sai uma informação a respeito de uma empresa ali nessa coluna social, e que é um trabalho feito por assessor de imprensa, né? A gente chama de exclusiva, a gente dá uma exclusividade para esse colunista ou para esse veículo. Isso tem uma repercussão imensa, às vezes muito maior do que um anúncio, né? Porque às vezes não é todo mundo que está interessado no anúncio, entendeu? Os dois são importantes, mas os direcionamentos são um pouco diferentes ali. Tá certo, Fernando. Bom, o Fernando também faz parte do BNI, né? Ele é membro do grupo Atitude, que se reúne aqui às sextas pela manhã, aqui bem perto do estúdio, na Avenida Paulista. E eu queria que você contasse também um pouquinho da sua experiência lá no BNI, o que agregou para a sua experiência. O BNI é extremamente importante, eu deixo aqui a recomendação para as pessoas. O meu meio é um meio de network, né? Então assim, eu preciso ter muitos contatos. Então eu acho que nesse momento o BNI abriu muitas portas, assim, no sentido de ampliar os contatos, digamos assim. Então eu tenho contato com pessoas de todas as áreas, aprendo muito, me capacito muito com isso. Sim. Eu realmente recomendo. Você teve benefícios não só profissionais, mas pessoais também, que eu sei. Como é que você sabe? Não vou contar aqui, mas eu sei disso. Então eu acho que é isso. Tá certo. Bom, vamos deixar aí o contato do Fernando, quem tiver dúvida, quiser entender um pouquinho melhor sobre o trabalho de assessoria de imprensa. A Acta, além de ser uma assessoria super credível, tem excelentes preços. Então, acho que vale a pena consultar o Fernando. É fernando@actaimprensa.com.br. Quem quiser pode visitar também o site, mas eu sei que o Facebook tá repaginado, né? O Facebook tá novo, tem todos os clientes atendidos, os atuais, tem algumas informações que eu coloco a respeito... tenho colocado a respeito do segmento de assessoria de imprensa para fazer com que as pessoas reflitam um pouco do trabalho. Um pouquinho ali, mas já vai criando uma cultura. Quem quiser acompanhar, entender o que é. Qual que é o Facebook? O Facebook tá Acta Assessoria de Imprensa. Esse é o endereço, esse é o nome que ele tá lá. Quem quiser procurar Acta Assessoria de Imprensa vai ser bem-vindo e aceito. Tá certo, muito obrigada, viu, Fernando? Obrigado, Flávia. Bom, gente, o programa de hoje fica por aqui. Queria agradecer mais essa semana a Mara, que me deu essa oportunidade de apresentar o programa. Semana que vem, com certeza, vai ser ela que vai estar aqui. Queria agradecer também todos que acompanharam aí em suas casas, seus escritórios, o nosso programa. Quem quiser mandar um e-mail para mim também pode. Se tiver alguma dúvida, eu sou roteirista também. Tudo bem, então da geração Z, mas tem o meu que é contato@fmroteirista.com.br. E é isso, gente. Até semana que vem e boa terça-feira para todo mundo.